Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica Bergamo fala hoje de caravana do Lula. Fala, Mônica. Bom dia, Boechat, bom dia a todos. Pois é, o ex-presidente Lula sai em caravana para Minas Gerais a partir de hoje. De repente até já está na estrada, mas a justiça pode ser mais uma vez uma pedra no caminho do petista, que pretende percorrer 12 cidades em 9 dias de ônibus, visitando os principais redutos eleitorais do estado. Boechat, a caravana está marcada para começar hoje, terminar no dia 30, e ele foi convocado, Lula foi convocado para depor em Brasília, no processo em que é acusado de tráfico de influência na compra de 36 caças suecos pelo governo brasileiro. Além dele, também o filho Luiz Cláudio, que teria participado desse esquema, recebendo verbas de lobistas do negócio, foi convocado também para depor. E em que data, Boechat? Justamente no dia 30 de outubro, justamente o último dia da propalada caravana. Portanto, o Lula, no último dia, que seria o grande finale de todo esse evento, pode ser que ele tenha que interromper tudo para dar um depoimento à justiça. O roteiro dessa caravana, Boechat, eu estava até lendo aqui na reportagem da minha colega Kátia Seabra, da Folha de São Paulo, é um roteiro minucioso, passa por muitas cidades, passa por Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itinga, Diamantina, entre outros. Ele vai para Montes Claros, no dia 27, celebrar o seu aniversário com o presidente da Coteminas, Josué Gomes, filho do vice dele no governo, José de Alencar, e terminaria em grande estilo em Belo Horizonte. Mas se a justiça não suspender, não mudar a data desse depoimento, o último dia desse evento pode ter esse final aí, algo simbólico, né, Boechat, de uma jornada que termina nos tribunais e é interrompida, inclusive, pela justiça, pela obrigação que Lula teria de prestar contas aí a juízes, aos tribunais. A defesa dele já pediu alteração de data, alegando que é público e notório que o Lula tem esse compromisso agendado há bastante tempo, pedindo um novo dia para o depoimento. Para a gente finalizar aqui, Boechat, essa é a segunda caravana do ex-presidente pelo país. Ele já viajou pelos estados do Nordeste, deve fazer depois de Minas Gerais uma caravana pelo Rio Grande do Sul e também percorrendo depois outros estados, Sudeste, etc., mesmo São Paulo. Portanto, aí essa caravana pode ter esse final, se nada mudar, se a justiça for aí inflexível, pode ter esse final de ser interrompida justamente no seu último momento, Boechat. Bom, é razoável, e isso acontece rotineiramente, que quando os advogados apresentam impedimento do intimado em função de compromisso de viagem, ou coisa, desde que isso seja comprovado junto ao juiz, é rotineiro, é banal haver o adiamento das audiências. Também não vai alterar rigorosamente nada para efeito do processo, né, Mônica? Não. Se ouvirem o Lula uma semana depois ou uma semana antes. No efeito da caravana, sim, né? Não, estou dizendo nada para o efeito do processo, nada, né? Assim, uma semana antes ou depois. Não sofre alteração nenhuma, né? Não há nada. Ou seja, essa possibilidade aí me parece que vai acabar sendo acolhida pelo juiz, imagino eu, né? Mas o curioso, Mônica, estava contando para os ouvintes mais cedo que eu estive na Bahia esse fim de semana. E na quinta-feira, participei de um debate aqui em São Paulo, no teatro aqui de um shopping em São Paulo. E nesse debate, era um debate com síndicos e administradores de imóveis, né? Uhum. Eles estão pleiteando a profissionalização da carreira de síndico e tal, e estavam lá fazendo um grande debate. Fiquei impressionado com a quantidade de gente que está se profissionalizando nessa área, muito curioso, né? E até me ocorreu ali, caiu a ficha na hora, que faz um certo sentido. Tem condomínios no Brasil hoje com mais gente do que alguns municípios, então o síndico acaba tendo que enfrentar coisas mais ou menos semelhantes. Como um prefeito. De um prefeito, imagino eu. Agora, é o que eu estava dizendo lá para eles, eu tenho 6 filhos e às vezes não consigo dirimir um conflito dentro de casa. Imagina com 2, 3 mil moradores. Mas, enfim, estou falando isso para dizer que nos bastidores do teatro, enquanto eu estava me preparando para entrar para fazer a palestra e participar do debate, fui abordado por um técnico de iluminação, um senhor nordestino,
e puxou conversa, como todo mundo faz hoje no Brasil, sobre política, né? E aí ele estava falando do Lula. E você sabe que ele se emocionou quando ele começou a falar da desilusão dele com o que aconteceu, envolvendo Lula, o PT, enfim. E aí eu fiquei com aquele registro de memória na cabeça. Um eleitor, ele disse, olha, Boechat, se falassem mal do Lula há 4, 5 anos atrás, eu dava porrada, ele era corpulento. Mas depois eu fui para a Bahia no fim de semana. E lá na Bahia vi um outro tipo de reação. Um outro garçom do hotel lá onde eu estava, que era um hotel grande com muita gente, eu perguntei como é que estão as coisas aqui, como é que você está vendo aí? Ele disse, não, o Lula tá bem aqui na turma e tal. O pessoal trabalhador e tal. Digo, como é que é o discurso básico? Não, todo mundo diz que ele é igual aos outros, mas ele fez alguma coisa. Então, você vê que tem aí uma divisão muito, muito clara e muito, muito sentida também no eleitorado clássico do Lula, mas com uma taxa ainda de sobrevivência muito significativa do mito. Quer para quem diz que ainda está com ele, quer para quem diz que deixou de estar com ele e se emociona quando diz isso. É curioso esse panorama, né? Sim. Vamos ver. Eu viajei pelo sertão, Sergipe, Alagoas, ali, a Rota do Cangaço, né? Quando isso? No começo do ano com minha filha. E aí o motorista que levou a gente também, ele falou isso, mas você vota em quem? Ele no Lula. Eu falei, por quê? Ele, porque perto dos outros que estão aí, só tem ele mesmo. Quer dizer, porque na verdade, me parece, as pesquisas dizem isso, que é o famoso recall, né, Boechat? As pessoas têm a memória daqueles tempos, que foram tempos prósperos, em especial no Nordeste, né, que cresceu como a China, né, em um índice de crescimento como a China. Então eu acho que, como as investigações e tudo pegaram praticamente todos os partidos, eu acho que ficou um pouco nivelado, e no nivelamento eu vou no que eu tenho uma certa segurança de que, embora o contexto hoje seja outro, econômico, tudo, né? Um segundo governo Lula talvez eu acho que não fosse tão bombado como foram ali aquele período, mas as pessoas têm essa memória e essa esperança de que algum dia esses tempos... aquilo lá, à luz da realidade econômica de hoje, no Brasil e no mundo, é irreproduzível, né? É irreproduzível aquele período ali, valeu-se muito dos preços das commodities bombando, a economia mundial bem e tal, o Brasil crescendo muito no consumo interno, pelo acesso a crédito e tudo mais, inflação contida, etc., dólar estável. É um panorama que... Não se repete, né? Outro dia entrevistei com o Antônio Lavareda na Band News TV, também um especialista em China, e falando que a China vai investir no consumo interno, isso pode beneficiar o Brasil. Eu falei, mas nada parecido com o que ocorreu. Não, nada. Aqueles tempos, infelizmente, né? Parece que... Pelo menos tão cedo não voltam. A olho nu não voltam tão cedo. Bom, enfim. Mônica Bergamo volta a conversar conosco na semana que vem, não, amanhã. Não, amanhã. Achei que hoje era sexta-feira. Tô bem, hein, Mônica? Um beijo, tchau.